Eu queria compartilhar com os irmãos uma história da Bíblia. Quero lhe convidar para abrir a sua Bíblia comigo aí no livro de 2 Samuel, no capítulo 9. Segunda Samuel, capítulo 9. Se você está próximo de alguém que não tem uma Bíblia, alguém que nos visita, compartilhe a leitura aí da palavra. 2 Samuel, capítulo 9. Amém? Versículo 3. Vamos ler somente este versículo, que diz assim: E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Amém? Eu quero lhe falar esta noite sobre a história de Mefibosete. E eu quero lhe falar dessa história porque ela é uma história que fala da graça que vai buscar o que necessita, da graça que transforma, da graça que restaura a vida. E a história de Mefibosete, que aqui nós podemos encontrar no capítulo 9 de Samuel, ela traz um paralelo muito forte com a misericórdia de Deus para com a humanidade. Ela traz uma equivalência muito grande com a graça que alcança a humanidade. E essa graça tem a capacidade de transformar a vida e de dar uma nova oportunidade àquele que a recebe. Eu não sei se os irmãos conhecem ou já tiveram a curiosidade de ler sobre a história de Mefibosete. Às vezes a gente canta a história de Mefibosete, tem até uma música que fala Lodebar, né? Todo mundo gosta de cantar aquela música, Lodebar, terra de angústia e dor, Lodebar. Ela parece assim até um forró. E essa história de Mefibosete, ela passa por Lodebar e foi o que originou o tema desta música. Mas eu quero contar a você a história de Mefibosete para que você veja o quanto a graça ela faz diferença na vida de um ser humano. Mefibosete, se você lê a história dele, ela está estendida ao longo do livro de 2 Samuel. Capítulo 9 fala de Mefibosete, o capítulo 4 também fala de Mefibosete, depois o capítulo 19 também fala de Mefibosete, e a história é ao longo de alguns capítulos, mas eu quero resumir para você. Mefibosete, ele também era um dos filhos, um dos netos de Saul. Saul foi o primeiro rei da nação de Israel. E Saul tinha alguns filhos. Dentre eles, o mais velho chamava-se Jonatas. E esse Jonatas tinha um filho que chamava-se Mefibosete. E os irmãos que leem a história de 2 Samuel vai ver que a história de Saul e da sua família, ela acontece no momento em que a nação de Israel não tinha uma liderança específica. Eles estavam sendo, na época, comandados por um profeta que também acabou fazendo a função de um juiz, que era Samuel. E eles então pedem que Deus dê a eles um rei. Deus dá a eles o rei Saul. E aquela época era uma época em que havia muita guerra. E a principal nação que os israelitas combatiam
eram os filisteus. Havia, claro, outras guerras que aconteciam, mas o principal povo com o qual Saul se debateu foram exatamente os filisteus. E os filisteus, eles, numa das guerras que aconteceram, uma das principais guerras que aconteceram, Saul se viu encurralado e acabou morrendo por causa da batalha. Morreram Saul, seus 3 filhos, 3 dos seus 6 filhos, entre eles Jonatas, que era o mais velho. E quando aquele homem morre e o povo se dispersa, derrotado por causa da guerra, então chegou a notícia na casa de Saul que Saul havia morrido, Jonatas havia morrido, e então todas as pessoas que conviviam ali na casa do rei Saul ficaram desesperadas. E a babá do filho de Jonatas, que era Mefibosete, a babá de Mefibosete, pega aquela criança. Quando houve a notícia de que o povo havia perdido a guerra, o seu senhor havia morrido, o rei havia morrido, ela pega aquela criança no colo, a criança tinha 5 anos. Ela, desesperada, pega aquela criança e foge, junto com uma parte daquele povo que morava naquela cidade. Talvez não houvesse necessidade dela fugir naquela pressa, porque a guerra ela estava acontecendo em uma área de Israel mais ao norte, onde ficava o monte chamado Gilboa. Gilboa, se você olhar hoje no mapa, ele é uma cordilheira de pequenos montes que se estende por 13 quilômetros de norte a sul. Numa parte mais ao norte de Israel, ela se estende no sentido norte-sul e tem vários picos. O mais alto deles hoje se chama Malquissua, que era um dos filhos de Saul. Em um daqueles picos, houve a principal batalha e Saul é morto lá. Ali, uns 50 quilômetros dali, ficava a cidade de Gibeá, que era a sede do governo de Saul, onde ele morava e de onde ele governava. Mas os mensageiros chegaram rápido até a cidade e trouxeram essa notícia. E aquela ama, apesar da criança já ter 5 anos, talvez ela pegasse a criança já conseguisse andar, já conseguisse se locomover, e ela poderia ter fugido. Mas não se sabe por qual motivo aquela mulher entrou num desespero tão grande, tão terrível, que ela pegou a criança de qualquer maneira e saiu correndo para fugir. E neste ato de correr, ela tropeça e deixa aquela criança de 5 anos cair, a criança quebra os 2 pés. Mefibosete, aos 5 anos, ele quebra os 2 pés. E aí eu vejo que existem algumas fases da vida de Mefibosete que a gente acaba vendo. A primeira delas foi desde que ele nasceu até a fase que ele tinha os 5 anos. Ele nasceu filho do rei. Ele era um príncipe. Nasceu em uma família que tinha condições. A família de Saul não era pobre, nunca foi pobre. Mesmo antes dele ser rei, a família de Saul já tinha posses. Era uma família que tinha negócios na nação de Israel. E quando Saul é feito rei, aquela criança nasce já com Saul no governo. Se nós fôssemos dizer, diríamos que aquela criança nasceu em berço esplêndido. Tinha tudo. Não havia dificuldades para aquela criança. Ela tinha babás, ela tinha criados da casa a seu dispor, não faltava recursos, não faltava o conforto. Essa foi a primeira fase da vida daquela criança chamada Mefibosete. Esta é a primeira fase da vida de muitas pessoas. Como nós vemos aqui, um homem que nasceu com tudo, não tinha falta de nada. Até o momento que, de uma só vez, todas as tragédias acontecem na vida daquela criança. A criança, junto com aquela comunidade, é surpreendida com
perda do rei, com a morte do pai, Jonatas, com a desestruturação do governo, com a perda de tudo. E aquela criança ainda mais ficou marcada pelaquela queda que fraturou os pés e a partir dali ela ficou aleijada, não conseguia mais andar. E aquela criança, daquela situação terrível, eu digo que ela entra na segunda fase da vida dela. Aquela criada pega aquela criança chamada Mefibosete e vai para uma terra distante. Se os irmãos olharem a estrutura, a geografia da nação de Israel hoje, vão ver que a cidade de Gibeá ficava próxima à atual Jerusalém. Ela ficava no alto de uma cordilheira. E aquelas pessoas, elas desceram a cordilheira em direção ao Rio Jordão, atravessaram o Rio Jordão e foram esconder a criança numa cidade chamada Lodebar. Aquela cidade de Lodebar, às vezes a gente olha e ouve muito falar da cidade de Lodebar. Apesar de Lodebar ser tão associada à miséria, à pobreza, se você for estudar sobre Lodebar, você vai descobrir que Lodebar não era nada daquilo. Lodebar era uma cidade que tinha uma prosperidade boa. Inclusive, Lodebar, ela era o local na tribo de Manassés, na terra de Gileade, onde a família de Maquir, uma família poderosa de guerreiros de Israel, havia conquistado aquela terra e morava ali. Tanto que Maquir deu assistência para Davi quando ele fugiu de Absalão. Quando ele saiu fugido de Absalão, que eu queria dar um golpe de estado, foi Maquir, um dos homens que ajudou Davi e seus soldados com víveres. Levou comida, levou animais, levou cama e serviu o rei quando o rei fugia. Então não era uma cidade pobre. Às vezes eu vejo as pessoas falarem de Lodebar dizendo que era uma cidade de pobreza. O nome Lodebar significa que, na tradução mais literal, diz assim, não pasto, ou não fala. Significa algo que talvez a cidade, por ser um pouco elevada, não tinha pastos para você criar gado, mas era uma cidade que tinha produção, que tinha comércio e que tinha uma estrutura razoável. Ou talvez ela foi conhecida como não falar, não divulgar, exatamente porque foi por ser um lugar afastado, um pouco longe da capital, do centro da nação. O nome Lodebar era traduzido assim. Mas Lodebar é uma cidade próspera e foi para lá que foi aquele jovem Mefibosete. Mas embora fosse para lá, ele foi acolhido por um cidadão que nada tinha a ver com o rei, havia servido o rei, havia tido negócios com o rei, mas não era da parentela dele, mas o acolheu. E ali aquela criança ficou com aquele homem vivendo ali a partir daquela data escondido. Naquela época era comum, quando havia um rei caía e outro rei assumia, era uma prática daquela época que o novo rei matasse a família do antigo rei. Os filhos deveriam ser mortos para que não houvesse competição pelo trono. Isso não foi só naquela época. Quem lê história sabe que as grandes nações da nossa era, França, Inglaterra, de vez em quando tinha uma situação dessa, onde uma conspiração provocava a morte da antiga família real, ou pelo menos o exílio. Então, aquela época era comum. Então, mais do que nunca, Mefibosete estava ali escondido para que não fosse morto pelo novo governo que se estabelecia. Então, nós vimos aquela situação da segunda fase da vida daquele menino. Se você vê aí como a tragédia atingiu Mefibosete. Nós vimos que, veja no versículo de 2 Samuel 4,4, que a família dele
praticamente toda foi afetada, porque morreu o pai, o avô, tios morreram, e ele foi então levado para a casa de Maquir. E às vezes nós somos como Mefibosete. De alguma forma as tragédias da vida afetam a nossa família. Quantos hoje vivem com a dor da perda da família? Mefibosete perdeu sua família por causa da guerra. Mas hoje muitos de nós temos perdido as famílias por causa das nossas próprias ações, por causa das guerras internas que nós traçamos dentro da nossa própria casa, dos conflitos, da infidelidade, da violência. Perdemos a família por causa dos vícios, da guerra que travamos contra este mundo que não tem pena da família. Hoje nós nos surpreendemos como as famílias têm sido combatidas e destruídas. Veja, irmão, lembre agora de quantas pessoas do seu ciclo de amizade você conhece que não tem mais a vida estruturada em família. Você olha para as pessoas e às vezes você já não as vê, tem 1 a 2 anos, de repente você encontra, e aí, como é que vai? Cadê fulano? Ah, me separei. Ah, cadê? Não, tá para lá, para outro lado. Já estou com outra família, já tenho outra família. E assim, nós hoje temos perdido a guerra para o divórcio, temos perdido a guerra para a violência, temos perdido a guerra para os vícios, temos perdido a guerra para as ações de Satanás que têm destruído as famílias. E tem pessoas que estão na posição de Mefibosete, não conseguem fazer nada contra aquilo ali. São vítimas de uma tragédia que atinge a família. Outra tragédia que atingiu a vida de Mefibosete foram os bens. Mefibosete, ele era um homem que ia crescer, era uma criança que ia crescer tendo posse de tudo. Mas em um momento ele perdeu a sua condição boa de vida. Ele já não era um príncipe sem reino. Não tinha mais pai nem mãe e estava perdendo tudo. E tem pessoas hoje que estão perdendo aquilo que tem de valor, porque não estão sabendo gerenciar, não estão sabendo equilibrar, não estão sabendo conduzir a sua vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina, com os princípios da palavra, se envolvem em negócios errados, se envolvem com coisas dos quais Deus não se agrada, e quando pensam que não, sofrem os baques que a vida traz e perde tudo. Aquela criança teve, além da perda, ela também teve a sua saúde afetada, porque os seus 2 pés foram quebrados. E a partir dali, aquela criança ficou inválida. E quantos de nós têm vivido como Mefibosete? A doença tem castigado permanentemente a vida. E às vezes você acaba crescendo como Mefibosete cresceu, acostumado com aquela doença, tolerando aquela doença, achando que não tem mais jeito para a sua vida. Mefibosete não teve a oportunidade de conhecer Jesus, mas você tem. Na época de Mefibosete, as curas eram raras, mas hoje nós temos um Deus que sara a enfermidade, que traz cura para a doença, que livra aquele que o busca e dá vitória na dificuldade. Quantas vezes nós temos visto Deus operar na vida das pessoas que buscam o Senhor? São muitos testemunhos que você pode chamar aqui na frente e poderia dar uma oportunidade e muitos iriam dizer assim: realmente nós servimos ao Senhor que sara. Jesus tem poder para curar, mas Mefibosete viu a sua vida presa e destruída pela doença. Agora, eu acho que a pior de todas as perdas de Mefibosete foi a perda da alma. Olha, irmãos, não é fácil
você conviver, crescer com uma tragédia desse tamanho na sua casa e com a marca permanente dessa tragédia em seu corpo. Aquela paralisia daquele menino estava para sempre associada à morte do seu pai, à morte do seu avô, à perda dos seus bens e aquela vida que agora ele vivia longe da sua casa, longe da sua família. Esta era a situação de Mefibosete. Aí, de repente, nós vemos Mefibosete ser chamado por Davi. Quando ele recebe os mensageiros de Davi, no versículo 9, no capítulo 9, no versículo 3, a palavra de Deus diz: disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da beneficência de Deus. Alguém disse para ele, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E o rei perguntou no versículo 4, e aonde ele está? Você lê aí quando ele diz, eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então Davi manda chamar Mefibosete para a sua presença. E ali nós vemos a primeira manifestação da graça. A graça de Deus vai buscar aquele que precisa. A graça de Deus, ela vai alcançar aquele que precisa. Veja que no tempo de Deus, de repente Davi levanta e pergunta, há alguém da casa de Saul a quem eu possa favorecer? Há alguém? A graça, ela vai em busca do necessitado. E aquela era a situação de Mefibosete, e alguém avisou Davi que ainda havia um descendente de Jonas. Em segundo lugar, a graça, ela surgiu na vida de Mefibosete, não foi por acaso. A graça surgiu na vida de Mefibosete porque havia sido feita uma aliança que Mefibosete nem conhecia. Mefibosete é como nós. Nós vivemos, estamos aqui vivendo a nossa vida, de repente Deus nos alcança com a sua graça. Mas Mefibosete, ele foi alcançado por uma graça que não dependeu dele. A Bíblia diz que Davi havia feito uma aliança com seu pai, muitos anos antes dele nascer. Se você ler aí em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 16, você vai ver que fez Jonatas aliança com a casa de Davi. No versículo 1 do capítulo 9 que nós lemos, Davi pergunta, há alguém na casa de Saul para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? A graça que para nós chega sem nenhum preço, ela teve um preço pago pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não, assim como Mefibosete não recebeu aquela notícia de forma à toa, ele era um homem que foi alcançado pela graça, por causa de uma aliança que existia entre os seus pais, num passado que ele nem estava vivo, mas por causa do compromisso de Davi com Jonatas, Mefibosete foi alvo da graça. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e vemos pessoas tão prejudicadas, pessoas que vieram dos vícios, pessoas que vieram de uma vida destruída, e Deus alcança aquelas pessoas com a misericórdia, alcança aquelas pessoas com graça, não é porque elas mereciam, mas é porque Jesus pagou o preço por elas, Jesus fez a aliança, o Novo Testamento no seu sangue foi o que garantiu a graça chegar a cada um de nós. Aí você vê o exemplo daquele homem que era o ladrão da cruz. Todos conhecem a história. Todos já viram um filme a respeito disso. Quando Jesus é crucificado, 2 homens foram crucificados ao lado dele. 2 homens malfeitores. 2 homens tão ruins para a sociedade que foram condenados a morrer por crucificação.
Mas apesar do mal que aqueles homens haviam cometido, um ato de arrependimento garantiu o perdão de um daqueles homens. Não foi pelos atos que ele praticou, não foi por algum bem que ele tenha conseguido fazer nos seus últimos minutos de vida, mas foi porque uma aliança havia sido feita e a graça podia alcançar aquele homem, como de fato alcançou. Quando ele creu em Jesus Cristo, ele recebeu de Deus o perdão daquilo que ele havia feito de ruim, e aquele homem que todos condenaram, Deus perdoou por causa da graça, da aliança feita por Cristo na cruz. Nós não éramos merecedores de nada. Aquele criança Mefibosete não era merecedor de nada. Pelo contrário, ele vivia com medo de ser encontrado e ser morto, porque era o herdeiro do trono. Ele era o herdeiro natural do trono. Ele vivia uma vida de insegurança. Ficou calado, ficou ali sumido, exatamente com medo de ser morto. Mas quando a graça nos alcança, ela muda a nossa vida. Aquela criança tinha todas as chances de fracassar, de perecer, de não ser uma pessoa plena de vida, mas a graça alcançou aquela criança por causa de uma aliança. Se você ler a história de Davi, de Saul, você vai ver que Davi fez aliança com Jonatas, renovou esta aliança uma vez, renovou esta aliança segunda vez, e depois ainda fez uma promessa a Saul, que não destruiria sua família. E por causa desta aliança, desse compromisso, foi que aquela criança pôde ser socorrida. Ora, irmãos, se não fosse por causa do sangue de Jesus, se não fosse pela aliança que Jesus fez por nós, da nova aliança, do novo pacto com Deus, nenhum de nós teria a oportunidade da vida eterna. Mas por causa da aliança, por causa do compromisso, por causa do sangue de Cristo, hoje nós temos a possibilidade de ter a vida transformada por Deus. Depois daquilo ali, Mefibosete recebe o convite para ir à presença do rei. E eu vejo duas possibilidades. Mefibosete poderia ter fugido. Se o medo fosse tão grande de morrer, porque ele, assim como os que o hospedavam, Maquir, esconderam aquela criança durante 5 anos ou mais. Guardaram aquela criança sem que ninguém soubesse. A única pessoa que sabia do paradeiro da criança era um criado da casa do rei de Saul, que sabia do paradeiro dele. Então Davi, quando resolve agir com graça com a vida daquela pessoa, cumprir com a aliança que fez com Jonatas, quando ele manda buscar, Mefibosete poderia ter fugido, com medo. Ele poderia ter escapado, se escondido. Poderiam ter dito, não, ele não está mais aqui. Nunca se viu Mefibosete, não se sabe quem é, ele poderia ter se passado por outro. Ou então ele poderia simplesmente ter dito, não, eu não quero. Porque ele foi à presença do rei, e quando chegou lá, o rei disse para ele, eu vou te fazer bem por amor a Jonatas, pela aliança que eu tenho com ele. Ele poderia ter dito, não, rei, eu não quero, não me interessa, me deixa voltar para a minha vida. Eu quero dizer a você que quando a graça de Deus nos alcança, nós precisamos tomar uma decisão. Porque Deus, assim como o Davi, ele não impôs, mas ele mandou buscar. Ele ofereceu, ele deu a possibilidade de uma nova vida para Mefibosete, e ali só restava Mefibosete decidir, eu quero ou eu não quero. A graça de Deus, ela age conosco como a graça de Davi agiu com Mefibosete. Ela nos dá a oportunidade de decidir o nosso caminho,
de escolher o que fazer, porque se aquele jovem tivesse dito não, Davi não o iria matar, mas ele nunca mais ia sair da vida dele. Eu quero dizer para você hoje que quando a gente lê sobre Mefibosete, a gente não consegue encontrar aquele, como muitos dizem, que ele era um mendigo, que ele vivia mendigando, que ele estava jogado numa terra esquecida, seca. Não é nada disso. Ele vivia ali, claro, de uma forma normal, sustentado por um amigo do rei. Ele vivia de favor. Ele gozava de algum prestígio, porque a Bíblia diz que ele casou e teve um filho. O filho dele tinha o nome Mica. E aquele jovem, talvez por algum respeito que ainda guardava por ser da linhagem real, ainda tinha uma vida normal. Mas entenda, não era a vida que a graça propôs para ele. Às vezes nós não sabemos escolher. Nós vivemos uma vida normal e estamos satisfeitos com o nosso aleijume, estamos satisfeitos com a nossa falta de condição, com as nossas perdas. Nós acostumamos. O ser humano, ele tem uma grande habilidade de sobreviver. Então, quando nós vivemos as tragédias da vida, num primeiro momento, aquilo tudo despenca sobre nós, nós choramos, nos desesperamos, gritamos, mas depois nós encontramos meios de conviver com a dor e com o sofrimento. Alguns, lamentavelmente, carregam mágoas consigo até a morte. Outros carregam tristezas e decepções, mas dão um jeito de continuar vivendo uma vida sofrida, uma vida arrastada, uma vida qualquer, mas para eles, às vezes, aquilo ali é o máximo que eles podem ter, porque não sabem escolher. Mefibosete poderia ter optado por viver com a sua deficiência, esquecido, um príncipe que não tinha reino, vivia de favor, vivia bem, tinha sua família, poderia sobreviver. Mas o que eu quero dizer a você é que a graça de Deus, ela nos faz ter uma vida abundante. Jesus, quando ele falava, ele diz: o diabo, o adversário, o ladrão, vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mefibosete não era um mendigo sofredor, ele era um homem normal, ele era um príncipe que perdera sua condição. Ele poderia viver sua vida daquele jeito, mas a graça bateu na porta daquele homem e ele optou por escolher o melhor. Eu quero dizer para você que a graça de Deus, ela vai buscar o pobre, o necessitado, o desesperado, mas você que tem uma vida boa, normal, a graça de Deus bate à sua porta também, porque o que Deus tem para oferecer é uma vida abundante para todos nós. Deus não quer que você viva satisfeito com essa vida pequena, do dia a dia normal. Deus tem uma vida melhor para nós. Deus tem uma vida abundante para nós. Deus tem algo maior para nós. Um dia Jesus pregava a uma mulher em Samaria. E aquela mulher foi a um poço buscar água. Aquela mulher tinha uma vida que para ela era suficiente. Ela já tinha tido várias famílias. Ela estava em mais um dia buscando água num poço para levar para casa. Para ela, era suficiente adorar no Monte Gerizim. Porque lá no Monte Gerizim, a tradição dos samaritanos dizia que era lá o local de buscar a Deus, e não em Jerusalém, como os judeus faziam. Para aquela mulher, a vida dela estava ótima. Parece que ali tudo ia bem. Ela não se queixou para Jesus. Ela não falou que a vida estava ruim, ela era mais um dia, ela era uma pessoa normal.
Mas quando ela se encontrou com Jesus, Jesus ofereceu para ela uma vida diferente da normal que ela vivia. Jesus ofereceu para ela uma vida de um verdadeiro adorador, de alguém que não precisava mais ter sede, porque ele prometia uma fonte de dentro do coração que fazia produzir a vida. Jesus tinha uma vida abundante para aquela mulher do poço. Jesus ofereceu para ela algo que ela não conhecia, porque para ela a vida se limitava ao que ela conhecia. E assim às vezes é para nós. A gente se acostuma com a nossa vida e pensa que ela é só aquilo ali. Mas a Bíblia nos ensina que Deus tem uma vida abundante para aqueles que creem em Jesus Cristo. Uma vida que transforma, uma vida que eleva. E Mefibosete, quando foi alvo da graça, quando foi alvo de Davi, ele não rejeitou a graça. Ele aceitou, ele abraçou, ele acolheu a oferta que Davi lhe fez. E a Bíblia nos mostra, ao longo dos evangelhos, quantas vezes Deus tem nos oferecido a vida com abundância. Muitas vezes a pregação da fé oferece a vida em abundância. Ela começa dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho. A vida, ela oferece, Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele promete uma paz que o mundo não pode dar. Ele diz: eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele promete a vida, a água da vida que brota do coração. Ele promete a plenitude da vida. Ele promete que você vai crescer e frutificar de uma maneira tal que é como se você tivesse enxertado numa videira. E ali você vai produzir fruto em abundância para a glória de Deus. A vida que o Senhor promete para nós não é a vida normal. Você pode ser normal, ter dinheiro, você pode ter muitos bens, você pode ser um príncipe. Mas ainda não é esta a vida que Deus tem para aqueles que creem. É mais. O que Deus tem para nós é mais. E aí você encontra Mefibosete com a vida transformada. Se você abrir aí ainda no capítulo 9, no versículo 7, você vai ver como a graça encheu a vida de Mefibosete. E você vai ver aí quando Davi disse para ele: Mefibosete, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. Te restituirei de todas as terras de Saul, teu pai. E tu de contínuo comerás pão à minha mesa. No versículo 13 diz que Mefibosete se mudou para Jerusalém e de contínuo comia à mesa do rei. Continuava coxo de ambos os pés. Mas veja como a graça mudou a vida de Mefibosete. Mefibosete vivia bem, vivia numa suposta segurança, mas ele vivia com medo. O que nos leva a ter medo? O que é que te leva a ter medo? Você tem medo da violência? Tem medo de perder sua família? Tem medo de perder tudo que você tem e de ir para a pobreza? Tem medo de perder o emprego? Você tem insegurança porque seus filhos não estão com você, moram longe e você tem medo por eles? Você tem medo por causa dos seus pais que já estão velhos e a qualquer momento vão partir e você não sabe como vai gerenciar isso? Quais são seus medos? Mefibosete tinha um medo, ele vivia com medo de ser encontrado e de ser morto. Mas quando a graça chega na nossa vida, é como a Bíblia diz, que a fé lança fora o medo. E o que Davi fez com Mefibosete foi dizer: Mefibosete, não temas. Porque quando a graça nos alcança, o medo se vai e o nosso coração se enche de confiança
e de esperança no Senhor que nós servimos, que nos alcançou com a sua graça. Você vê, Mefibosete só colecionava tristeza. Perdeu o pai, perdeu o avô, perdeu a herança, perdeu a saúde, perdeu a paz de espírito. O que é que Mefibosete podia falar que tinha de bom? Coisas normais da vida. Mas quando a graça nos alcança, veja o que ela traz. Quando Davi continua dizendo, de certo, usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas. Quando a graça nos alcança, Deus muda a tragédia em bênção. Deus renova, Deus traz coisas boas para a nossa vida. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em que não há sombra de dúvida e nem de variação. Irmão, quando a graça nos atinge, acontece conosco o que aconteceu com Mefibosete. A gente perde o medo e a gente começa a ver coisas boas de Deus acontecerem em nossa vida. Coisas boas de Deus acontecem na nossa vida. Quando nós somos alcançados pela graça, nós vamos vendo a nossa vida melhorar, a nossa vida vai se reestruturando e você começa a olhar os vícios que se vão, você vai vendo que as perdas vão sendo compensadas. Deus traz benefícios para aqueles que recebem a sua graça com o coração aberto. Mefibosete nunca tinha visto coisas boas na sua vida daquela maneira, mas Davi diz para ele, olha, não tem medo, eu vou fazer o bem para ti, eu vou te abençoar. Quando a graça nos atinge, irmãos, ela traz restituição. Você vê que Davi disse, não temas, vou usar contigo de beneficência, vou te restituir a herança do teu pai. As terras que foram de Saul, as terras que foram de Jonatas, vou te devolver. Irmão, só a graça faz isso. Só a graça faz isso. Só a graça faz isso na nossa vida. Você vê a sua vida ser restituída, porque você abriu o coração para a graça de Deus. Quantas perdas nós acumulamos ao longo da vida, por erros, por faltas, por incredulidade, por displicência, por negligência, seja pelo que for. Mas quando a graça nos alcança, nós vemos Deus restituir coisas da nossa vida. Muitas vezes nós viemos de uma história de uma família destruída e Deus restaura a família. Nós viemos de uma história de uma falência e Deus restaura. Deus restaura, porque quando a graça nos atinge, quando nós aceitamos a graça, nós somos restituídos por Deus. Aí ele continua dizendo, e agora, de contínuo, comerás pão à minha mesa. Comerás pão à minha mesa. Deus mudou o ambiente daquele jovem. Mefibosete vivia, talvez bem, comia na casa de Maquir de favor, estava ali, não podia trabalhar, era defeituoso, estava ali predestinado a viver naquela dificuldade. E ainda digo aos irmãos, Maquir já era um cidadão de idade quando recebeu Mefibosete. Poderia acontecer de Maquir morrer e os filhos dele não usarem de benevolência para com Mefibosete. E aí sim Mefibosete ser entregue à dificuldade e ao desespero completo. Mas a graça alcançou Mefibosete. E aí você vê aquele jovem que comia de favor, agora foi chamado para comer na mesa do rei. Na mesa do rei. O rei que ele temia, o rei que ele pensava que queria matá-lo, o chama
e lhe dá um lugar à mesa junto com seus filhos. Só Deus faz isso, irmãos. Só a graça muda dessa forma. Há um ano, uns 2 anos mais ou menos, eu estive visitando uma igreja no Rio Grande do Sul e ali eu olhei um pregador. Ele era magro, muito magrinho, mas um homem com uma graça de Deus na vida dele muito grande, uma palavra muito maravilhosa. E a gente, à medida que ele falava, a gente percebia a unção de Deus na vida dele, como ele era apaixonado por Jesus. Depois que o culto terminou, eu soube da história daquele rapaz, quem ele era. Eu perguntei quem era aquele pregador, me disseram, era um jovem pregador que estava trabalhando como missionário no Uruguai. Lá no Uruguai ele havia montado uma escola de missionários e estava evangelizando o Uruguai. Ali era um núcleo de evangelização do Uruguai. Quem tinha sido esse jovem? Ele era um drogado da cidade de Gramado. Foram encontrados muitas vezes na sarjeta, jogado, completamente drogado. Alguém, por misericórdia, pegou aquele jovem e o entregou no centro de recuperação que a igreja de Gramado mantém. Veja como a graça de Deus age na vida de alguém. Levar aquele jovem para o centro de recuperação, uma igreja pequena, uma cidade que tem 35 mil pessoas habitando. A igreja ali mantém o centro de recuperação e aquele jovem foi levado para lá. E ali no centro de recuperação, Deus transformou a vida dele. Libertou ele das drogas, ele se converteu a Jesus, ele começou a se dedicar no trabalho no centro de recuperação, depois foi para a igreja, foi consagrado ali, auxiliar do trabalho, depois foi consagrado diácono, casou-se com uma irmã da igreja, foi ordenado ao pastorado e enviado para o campo missionário. E Deus usava aquele homem com grande poder. Veja o que a graça faz na vida daqueles que a recebem. Mefibosete estava fadado a viver uma vida até normal, mas por causa da graça, ele agora comia na mesa do rei. Deus tem para nós algo muito melhor do que aquilo que nós conhecemos e entendemos ser bom. Deus tem melhor. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu e os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Não se contente com uma vida de derrota, fracassada, com uma vida comum. Receba a graça, aceite a graça, use a graça, se deixe dominar pela graça para que você vá comer na mesa do rei, como Mefibosete foi. E por fim, Deus muda o nosso lugar, porque Mefibosete morava do outro lado do Jordão, onde hoje é a Cisjordânia, onde hoje é a Jordânia. Ali ficava a cidade de Lodebar, mais ou menos uns 20 a 30 quilômetros do Rio Jordão, ali no alto daquelas colinas, e ali ele morava naquela cidade, mas Deus o tirou de lá e o trouxe para Jerusalém, a maior cidade de Israel, a capital do reino, a cidade onde valia a pena morar. Deus mudou ele daquele ambiente que tinha ali suas limitações para o melhor lugar do reino, na melhor lugar da casa de Davi, a mesa do rei. Nem os empregados de Davi tiveram isso, mas ele teve, por causa da aliança, porque recebeu a graça. A Bíblia diz que quando nós recebemos a Cristo como Salvador, nós somos também transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Lá em Efésios 2:6, Paulo diz que nós somos levados a estar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus nos tira das trevas e nos leva para um novo lugar por causa da graça. Irmãos, a graça de Deus é algo tremendo. E a vida de Mefibosete é uma figura dessa graça de Deus que nos atinge, que nos muda, que nos transforma. Quantos aqui poderiam dar testemunho do que Deus tem feito em suas vidas? Amanhã nós teremos o culto de Ano Novo.
Passaremos meia-noite aqui na presença de Deus e amanhã eu quero oferecer o culto em ação de graças porque Deus me deu e deu à minha família grandes vitórias neste final de ano. E eu posso dizer que a mão do Senhor e a sua graça foram conosco. E o Senhor ouviu as nossas orações. E o que parecia não ser possível, Deus trouxe a possibilidade e fez se cumprir. E é esta vida abundante que a graça traz para nós. Se eu pudesse dar oportunidade para cada irmão aqui, falaria do que Deus tem feito. O irmão Jonathan já chegou para mim ali no início do culto. Pastor, vamos fazer, eu quero oferecer o culto em ação de graças. Até esqueci de dizer isso. Mas ele está oferecendo o culto em ação de graças pelos 11 anos da sua filha. Isto é uma bênção de Deus. Isto parece normal para muitos, mas ele é alvo da graça do Senhor. Eu quero dizer a você, não rejeite a graça de Deus. Não rejeite a graça. Viva pela graça. Viva com a graça. Viva cheio da graça. Porque foi o que Mefibosete fez, e até o fim da vida ele pôde estar ali, naquele lugar abençoado, porque recebeu a graça que lhe foi oferecida. Às vezes nós vivemos a vida toda e rejeitamos a graça, mas hoje Deus lhe dá a oportunidade de receber a graça e manter sobre a sua vida a graça pela bondade de Jesus.